Receber ou não receber? Pedro era muito solitário e humilde. Desejava desesperadamente por uma mulher, porém era apenas rejeitado. Um dia viu ao acaso uma moça maravilhosa. Era irresistível, não parava de olhá-la e acabou sendo reconhecido por ela. Seu nome era Roberta, e perante a admiração incontrolável de Pedro, decidiu olhar de volta. Foi o maior milagre da sua vida. Era difícil crer que a mais bonita entre todas correspondeu. Criou coragem para ir até ela e após muito impasse conseguiu. Ao conhecê-la pessoalmente, surpreendeu-se ao constatar que, além de tudo, também era perfeita como um todo. Pedro viveu intensamente cada instante da paixão. Beliscava-se, pois aparentava estar sonhando. Nunca imaginou que um dia sua vida seria tão mágica e utópica. Iniciaram um namoro e a verdade era perfeita demais para ser verdade. Meses se passaram e, de súbito, Pedro tem uma surpresa que o deixou um pouco assustado. Ganhou um carro da Roberta. E era muito cobiçado e inacessível a ele. O emprego dela era horrível, lutava bastante para obter cada centavo e, mesmo assim, decidiu dar um presente que ele nem ao menos imaginou que teria. Com dificuldade, aceitou-o. O amor por ela tornou-se ainda mais profundo e, apesar de não poder retribuir materialmente, tentava dar o dobro do recebido. Após 2 anos, o fogo da paixão estava ainda maior e, além do carro, Roberta comprou vários outros bens materiais que deixava Pedro incrédulo. Valorizava cada um e eram exatamente o que ansiava, mas não tinha condições de pagar. Coincidentemente, Roberta teve um aumento e assim pôde dar ainda mais. 3 anos se foram e o amor entre eles continuava intenso. E para comemorarem o 5º ano de namoro, Roberta passou dos limites. Deu uma chácara. Ela sabia o quanto Pedro amava a natureza, lugares espaçosos e sofria por ter que viver de aluguel. Ao visitá-la, quase chorou perante a tanta beleza, conforto, e era difícil crer que tudo aquilo era dele. Mas como ela pagaria? E a resposta o enfureceu. Roberta teria 2 empregos, fez um financiamento milionário de 30 anos, sacrificou até necessidades básicas e cedeu 100% dos direitos da propriedade a Pedro. Não hesitou e terminou o namoro naquele momento. Ela havia perdido a sanidade e o amor dela havia superado tudo. Percebeu que se afastando dela, seria o melhor para os dois. Pedro continuou sua vida serenamente e logo conheceu uma mulher mais sensata, sóbria e depois de anos juntos se casaram. Viveram anos felizes e Pedro conseguiu um emprego novo. Havia poucos funcionários e Pedro era muito íntimo do dono. Tinha um excelente relacionamento e Pedro amava o seu trabalho e remuneração. No entanto, era inevitável a inveja que Pedro sentia pelo chefe. Como era possível um indivíduo ser tão preenchido? Nunca conheci um homem tão rico, bem-sucedido, saudável e repleto de amor. Um dia não aguentou e perguntou: "Gostaria de saber qual é o seu segredo. Como foi que você conseguiu tudo o que tem?" E ele respondeu: "Sabe, Pedro, se eu te contar, você não vai acreditar. Eu era um rapaz muito pobre e carente. Só levava não das mulheres. Porém, um dia, vi a mais bela entre todas e milagrosamente fui correspondido. Namoramos e, misteriosamente, comecei a ganhar presentes dela. Aos poucos, fui recebendo bens cada vez mais caros e era difícil aceitá-los, pois seus 2 empregos eram torturantes. Anos se passaram, decidimos nos casar e adivinha o que ela me deu? Essa empresa! 100% das ações são minhas e ela está até hoje pagando o financiamento milionário necessário para adquiri-la. E falando nela, olha quem chegou!" E nesse instante, Roberta entra na sala. "Olá, amor, tudo bem com você?" "Sim, eu estava contando a nossa história para o Pedro." Pedro e Roberta se olham profundamente e ela diz: "Nossa, Pedro, que bom reencontrá-lo." O dono se surpreende com a revelação e pergunta: "Vocês já se conheciam?" E Roberta responde: "Sim, namoramos durante 5 anos." Os 3 então passaram horas conversando. No entanto, Pedro não conseguia conter suas emoções. Sentiu-se todo desajeitado e constrangido com a situação. Roberta teve que sair e, ao se despedir de Pedro, disse: "Pedro, nem imagino o quanto estou feliz em vê-lo novamente.
Desejo a você muita felicidade.